pessoal. Olá pessoal, aqui é Leandro Carvalho, Aqui é Manuela Carvalho, paz do Senhor Jesus para vocês. a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para estar deixando uma palavra para vocês. Vocês que ainda não nos conhecem, nós estamos aqui no YouTube 2 vezes na semana para deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Na verdade, estamos aqui para profetizar sobre a tua vida, falar que o Senhor é bom, né? Em todo tempo o Senhor é bom. E hoje nós temos uma mensagem para falar ao teu coração, ao nosso coração. É verdade. Você libera, eu libero primeiro, quem vai primeiro? Pode liberar, fica à vontade. Amém, ele tá rindo, eu tô pensando que ele quer falar algo, né? Mas vamos lançar a palavra aqui. E eu tava hoje meditando na palavra, na verdade alguns dias, alguns meses, porque a gente fica com uma palavra há muito tempo na nossa vida, na nossa mente, e o Senhor ele vai nos trazendo a memória. Uma das coisas que o Senhor me trouxe à memória foi João, capítulo 20 de João, uma palavra muito conhecida. Vai falar quando Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que Maria, ela vai até o sepulcro, ela vê o sepulcro vazio, ela olha da porta e olha o sepulcro vazio, ela vê os lençóis ali em movimento, que representando que Cristo saiu. E ela corre e avisa os discípulos, né? E a Bíblia diz que 2 discípulos correu, que entende-se que é João, e o outro diz claramente que era Pedro. E a Bíblia diz que João, ele correu rapidamente, chegou primeiro na porta quando ele não entrou. Pedro veio depois, passou direto por João, correu, entrou, e ele viu que Maria viu, que João viu, quando chegou na porta, que viu os lençóis ali movidos. E ali o lençol movido ali foi o que os três puderam ver. Só que Pedro, por ele ter entrado, ele olha para o outro lado. E ele entrando do outro lado, ele viu o lencinho dobrado. E ali aquele lencinho dobrado, como costume da época, Pedro entendeu a mensagem. Porque na época havia um costume judaico de que quando a pessoa se levantava da mesa e que ela ia retornar, ela deixava o lencinho dobrado. Então Pedro lhe diz essa mensagem para João. E a Bíblia diz claramente que João ouviu aquilo que Pedro falou, creu e entrou para ver também. E dali ele sai com uma outra visão e volta para dizer aos discípulos que realmente Jesus havia ressuscitado e que ele vai voltar. E o que eu entendo nessa palavra é que não basta só a gente correr. Tem que entender o sentido da corrida, né? Não basta correr. É verdade. Porque os dois correram. E um entrou e o outro não. Então não basta correr, não importa a velocidade da tua corrida hoje. O importante é você continuar correndo, persistir e entender o sentido da corrida. E falando de entender o sentido da corrida, a gente entende que é um processo. Né? A gente falando de entendimento, a gente entende que o entendimento ele é um processo para a nossa vida, né? Como nascer, você passa pela fase de bebê, você passa pela fase de criança, adolescente, até você chegar à fase adulta. Então, há um processo para se chegar na maturidade, há um processo para se chegar ao entendimento, não é verdade? Então, há um processo para se chegar ao entendimento, e assim é na nossa vida espiritual. A gente passa por fases da nossa vida. E uma coisa que a gente tem aprendido e até comentado entre a gente inclusive até ouviu uma mensagem por esses dias, falando exatamente algo que a gente já tinha, né, pensado. E nessa mensagem que a gente ouviu, ressaltou mais ainda algo que a gente já tinha falado conosco aqui. E na questão da que a gente usa para a nossa vida, né? Sobre a questão da maturidade. Então, um líder que ainda não entendeu o sentido da corrida, ele vai causar mais dano do que uma pessoa, do que a ausência de ceifeiros da seara. Né? Então, um líder que ainda é imaturo, que ainda não venceu os processos, que chegou ao topo sem passar por processos, ele vai causar mais dano do que, na verdade, aquele que está... do que a ausência da seara, porque a Bíblia diz que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então existe um processo de Deus, a gente entende que a nível espiritual há um processo de Deus. Então a gente entende que assim como na nossa vida material a gente tem processos, então na vida espiritual tem processos em Deus, e você precisa alcançar esses processos em Deus, você precisa vencer esses processos em Deus. Suporta esse processo que você está vivendo aí, suporta essa luta, suporta esse trabalhar, porque todo esse processo é para te fazer crescer. Todo esse processo é para que você cresça em Deus, para que você tenha uma maturidade, para que você entenda, para que você não só corra, mas que você entenda.
né? Nós estamos vivendo num mundo em que a informação está muito rápida, né? Mas será que o entendimento está rápido? A gente tem informação para tudo quanto é lado, mas será que a gente está tendo entendimento? Na verdade, então a gente tem que alcançar esse entendimento para que a gente venha galgar posições maiores em Deus, né? Para que o Senhor te revele coisas mais profundas. Porque eu entendo que Pedro ele teve uma visão mais profunda, porque ele entrou. Ele não só correu, mas ele entrou, ele viu, ele entendeu a mensagem, né? E é isso que eu tenho hoje para estar compartilhando com os irmãos aí, com as irmãs. E vamos perseverar, vamos suportar esse processo aí. Porque depois do processo tem vitória, tem provisão, tem milagre de Deus para a tua vida. É verdade, né? A imaturidade de muito líder, de muitas pessoas que estão de frente numa obra, está muito grande, porque em nossa caminhada a gente vê muito, a gente fica ouvindo muito pastores, crente também, porque quem aprende essas coisas ovelhas, são né? as ovelhas que aprendem com pastores. Então o povo que vai ser destruído porque faltou conhecimento por causa disso. Porque foi um mau ensino, foi uma imaturidade. O líder ele não foi até o fim. Então isso gera muito problema. Muito problema para a igreja. Então as igrejas já tá mal vista pela população, que já não aguenta mais essa imaturidade, falta de crescimento dentro da igreja. Os escândalos que às vezes vêm por falta de maturidade espiritual, né? É verdade. É verdade, não teve, às vezes não teve ninguém, e outras vezes também ele não quis ouvir, porque a pessoa tem muita informação, muita informação pela internet, é verdade. É bom, mas em parte as pessoas estão tomando para si estão falhando nisso, querem ser líder rápido, mas só que não passou nenhum processo. É igual quando a gente cresce, né? Como foi falado. A gente nasce, a gente é criança, engateia. A gente começa a ir para a escola, primeira, segunda, terceira série, vai indo. A gente vai quinta, sexta série e vai indo. Primeiro, segundo, terceiro grau, vai passando. Então é um processo nas nossas vidas. E cada um às vezes não consegue entender, não consegue esperar o processo, porque a gente quer pregar um Deus de já, um Deus que pode tudo. O Senhor pode. Isso a gente crê nisso. Mas só que a imaturidade tá querendo pular processos. E pensa que quando as coisas estão dando certo, pensa que Deus tá no meio. Mas nem tudo quando tá dando certo. É que Deus está provando, Deus tá provando isso. Né? É verdade. Tá então, né? não adianta ficar funcionando, não adianta ficar tentando e vendo que tá dando certo. Adianta que o Senhor está falando na minha e na sua vida. Então você tem que refletir sobre isso. Tem que entender o processo, aquilo que você está passando, para poder chegar ao ponto crucial na presença do Senhor. A verdadeira presença e conhecer verdadeiramente o Senhor. Passando na prova, dando glória a Deus. Aleluia. Passando no processo, dando glória a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia fala: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso vai ser um processo para todo mundo. Não adianta, você vai entrar no processo. Se você pular o processo, você vai voltar tudo de novo para poder ser aprovado, né? pelo Senhor. Crescer de novo, porque se você não cresceu, não adianta. Filhos imaturos não recebem herança. Tem que esperar para crescer, para poder receber a herança do Senhor. Amém. Então não adianta pular o processo. Não adianta. O que você está passando é para você entender e para compreender o que Deus quer para você. Se Deus te prometeu, Ele vai garantir. Mas a palavra do Senhor fala que primeiro é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então primeiro vem a obediência. Então você tem que obedecer o que Deus quer com você.
e com a minha vida também, porque eu também estou incluído nisso. Eu não estou fora disso. Eu tenho que ir crescendo, obtendo maturidade a cada dia para poder compreender os planos de Deus nas nossas vidas, a direção dele, porque quando para errar é muito fácil, mas para fazer o que é certo você tem que lutar, você tem que buscar, você tem que se fortalecer, você tem que fazer, separar tempo, porque a gente está parando, a gente está correndo muito. As informações tá tão rápidas nas nossas vidas que a gente tá deixando de olhar pro Senhor. Não tá mais separando tempo para Deus, né? A gente acaba na correria não separando mais tempo para Deus, né? E é necessário separar tempo para Deus. Deus quer intimidade conosco, né? Então vamos separar tempo para Deus, separar tempo para ler a palavra, separar tempo para orar, para buscar a presença de Deus. Porque às vezes a gente passa a semana toda assistindo muita coisa que não tem nada a ver com as coisas de Deus e chega na igreja, a gente quer sentir a presença, a gente quer ver mover sobrenatural, só que a gente não se dedicou, né? A gente tá frio, né? Tem que conhecer e prosseguir conhecer, né? Então pão frio na presença do Senhor. Não quer receber mais porque já está acostumado a ser culto, crente de domingo, né? Crente na quarta no domingo, na quinta no domingo, não sei, ou 3 dias na semana, entendeu? Não, às vezes realmente a pessoa não tem tempo por questão de trabalho, então só tem um domingo. Sim. Então que seja o melhor domingo. Mas durante a semana separa tempo, porque arrumar tempo a gente nunca vai conseguir ter tempo mesmo. Não, sim. A gente tem que separar o tempo mesmo, literalmente, não é verdade? Literalmente, tem que separar o tempo, porque eu sei que tem a questão de trabalho de alguns, mas eu tô falando a questão de tempo no celular, não tô falando na igreja. Eu tô falando no celular, você tem que fazer o seu culto no celular. Não é Cristo em casa não. Entendeu? Só ficar em casa para sempre. Mas é você fazer o culto no lar. Você tem que honrar o Senhor aonde quer que você for. Aleluia. Aonde quer que você pisar o seu pé, você tem que honrar o Senhor. Você tem que, no seu trabalho, na escola, aonde quer que você pisar a planta do teu pé, você tem que ser bênção. Você tem que transformar o ambiente. Aleluia. Então, que você segure mais a presença do Senhor na sua vida. Amém? Amém. Você que não nos conhece ainda, se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha aí, a gente está sempre trazendo uma palavra para você. Que Deus abençoe a tua vida, que derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida, o sobrenatural de Deus te alcance e que você viva o processo, suporte o processo, mas que também você viva o milagre, porque depois do processo a gente entende que tem milagre. Depois de você suportar a luta, suportar a dor, talvez hoje é choro, é lágrima, mas aquilo que é choro, é lágrima, Deus vai transformar em memorial, né? Eu lembro até da palavra de Josué 4, né? Que eles carregaram a tábua, era peso, as pedras, né? Era peso, mas virou altar para o Senhor, virou memorial. Então, essa luta que você está vivendo aí hoje, Deus vai transformar em memorial de glória. E você vai cultuar aquele culto de ação de graça para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. É verdade, né? E uma coisa que eu deixei de falar também, que você, todo mundo tem promessa, mas só que você tem que viver na promessa, entendeu? Você vai esperar uma promessa lá na frente, mas o que o Senhor te deu agora, você tem que continuar desfrutando daquilo que o Senhor te deu. Então você viva na promessa também. Continue andando junto com Jesus. Entendeu? Continue caminhando, falando, obedecendo e fazendo a obra do Senhor que colocou na sua vida, o ministério que foi despertado na sua vida, amém? Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Semana abençoada para vocês aí. Aleluia. Até o próximo vídeo.